Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis. Seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem por título A Expansão da Igreja. Na lição passada nós vimos, através da pessoa de Estevão, como a igreja de Jerusalém era uma igreja que se arriscava por causa da sua fé, por causa da pregação do Evangelho. Nós vimos que Estevão, que foi um dos 7 homens separados para o diaconato, para exercer a diaconia das mesas, foi também um grande apologeta, um grande defensor do Evangelho. Considerado protomártir do cristianismo, nós vimos que, a partir da sua morte, ali em Jerusalém, se instaurou uma grande perseguição contra os cristãos, que fez com que a igreja ali em Jerusalém se dispersasse, saísse dos muros de Jerusalém e passasse a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo por onde passava. E o texto áudio da lição de hoje está lá em Atos capítulo 8, versículo 4 e 5, que diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 4 e 5. Esse termo, a palavra que é traduzida aqui como dispersos, ela significa sementeira, semeadura, ou a expressão espalhar semente. Interessante, né? Porque foi justamente isso que aconteceu. A perseguição fez à igreja o que o vento faz à semente, espalha, fazendo com que a colheita ela seja muito grande. E aí nós vamos lembrar da célebre frase de Tertuliano, quando ele diz que a semente, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E a verdade prática diz assim: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Nós sabemos que a igreja que se espalha para além da sua zona de conforto, ela vai impactar o mundo. E foi isso que a igreja de Jerusalém fez quando saiu dos muros de Jerusalém, transpôs os muros de Jerusalém e se espalhou pelo mundo. A palavra-chave da lição é evangelização. E aqui gostaria de aproveitar para nós vermos a pequena diferença que há entre os termos evangelismo e evangelização. Por exemplo, quando nós nos reunirmos para discutirmos as técnicas, as formas de abordagens, as estratégias a ser usada, na pregação do Evangelho, quando nós nos reunimos, seja em palestra, seja em seminário, ou até em reuniões, para discutirmos como evangelizar, nós estamos praticando aí o evangelismo. Quando nós vamos para a rua para colocar tudo que nós discutimos em prática, nós estamos praticando a evangelização. Ou seja, o evangelho está em ação. Então, essa é a pequena diferença, para quem não sabe, entre os termos evangelismo e evangelização. O evangelismo é discutir, teoricamente, como propagar o evangelho. E a evangelização é a propagação do evangelho de fato. Bom, e o texto bíblico em classe está lá em Atos capítulo 1, verso 8 e versos 12 e 15. Serão as perícopes que serão utilizadas como texto bíblico
em classe nas igrejas locais, onde ocorrerão as escolas bíblicas dominicais. E a introdução da lição diz assim: nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. A morte de Estevão foi um divisor de águas, para a igreja. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos capítulo 1, versículo 8, que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Nós sabemos que a grande comissão foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem de Jesus. Fazei discípulos de todas as nações. Logo, o evangelho, ele não deveria ficar ali preso, nos muros de Jerusalém. Ele deveria ser propagado para todo o mundo. Só que Jesus também tinha dito a eles que antes eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. E, entretanto, nós vemos pelos relatos lucanos, nos primeiros capítulos do livro de Atos, que a igreja, após ter ali a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, se acomodou ali em Jerusalém. A gente vê ali relatos no capítulo 2, que eles perseveravam unânimes ali todos os dias no templo, ali nos períodos de oração, partindo pão em casa. Havia realmente uma coinonia entre eles, e muitas pessoas ali em Jerusalém se converteram, porque o texto diz que eles caíram na graça do povo e Deus ia acrescentando cada dia à igreja, ali em Jerusalém, aqueles que haveria de se salvar. Mas o evangelho era para expandir. Jesus disse que após eles serem revestidos de poder, eles seriam testemunha dele, tanto em Jerusalém, como já estavam sendo, na Judéia, Samaria e confins da terra. E após a morte de Estevão, ali em Jerusalém, vai se instaurar uma grande perseguição contra os cristãos, e a igreja, então, ela vai se espalhar. Muitos vão sair dali fugidos, dispersos pelo mundo, e desse modo o propósito que Jesus havia dito que a igreja deveria cumprir, agora realmente, de fato, ela vai cumprir. O evangelho começa agora a ser espalhado, propagado fora dos muros de Jerusalém. Isso porque, como um comentarista mesmo disse, Deus, ele muitas das vezes usa as circunstâncias, para que os seus propósitos se cumpram. E foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Agora, uma outra questão é que, mesmo sofrendo uma grande perda, porque Estevão, quando a gente vê ali o relato, ele deveria ser muito querido ali da igreja de Jerusalém, até porque o texto diz que ele realizava muitos prodígios e grandes sinais no meio do povo. Era, de certa forma, uma pessoa notável, era cheia do Espírito Santo, de sabedoria. Então deveria ser muito querida ali da igreja de Jerusalém, uma pessoa muito querida da igreja de Jerusalém. Então, mesmo sofrendo essa grande perda, eles saem, mas não derrotados, A igreja sai dali, mas talvez aos olhos humanos derrotada, se espalha, mas não, na verdade, ali se dá o início do crescimento da igreja. A igreja agora vai se expandir, porque mesmo sofrendo aquela perda, os irmãos, os cristãos, eles não
se dissuadiram da sua missão. Por onde eles passavam, mesmo fugindo, mesmo dispersos, porque imagine que muitos deixaram as suas casas, deixaram tudo para trás, uma vida para trás, né? Mas sofrendo a perda ali dos seus parentes, do próprio Estevão, mas chegavam nos lugares e pregavam, anunciavam a Cristo ressuscitado. Bom, e aqui o primeiro tópico da lição diz: a igreja diante da perseguição, embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos, como nós já falamos, pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, né? Quando esses primeiros capítulos, a gente vê que o foco da perseguição era entre os líderes religiosos, né? Da parte dos líderes religiosos, contra os líderes cristãos, contra os apóstolos. Mas, a partir da morte de Estevão, né? Todo o cristão agora, ele vai ser alvo, né? Da perseguição. A gente vê que o texto que está aqui em tela, como um texto bíblico em classe, mesmo aqui no versículo 3, capítulo 8, versículo 3, diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrando-os, e os encerrava na prisão. Então, Saulo, que é o mesmo Paulo, foi um dos que encabeçou essa grande perseguição ali em Jerusalém. Então, todo mundo que era cristão agora era alvo dos líderes religiosos, aqueles que eram contra a mensagem do Evangelho, que era contra os do caminho, como os cristãos também eram chamados. Agora, um outro ponto aqui é que diz que os cristãos se espalharam, exceto os apóstolos. E essa questão tem discussão sobre isso, né? Muitos comentaristas até dizem que os apóstolos ficaram acomodados e tal, mas se a gente olhar o contexto amplo, né, principalmente posterior, nós vamos ver que foi algo, e eu creio que direcionado por Deus, porque imagine você, a igreja ali em Jerusalém, que até então a gente vê nos capítulos anteriores, que era uma igreja bem estabelecida, né? Agora se deflagra uma grande perseguição contra a igreja. Então a igreja está sob perseguição e pressão. Os cristãos se dispersam. Imagine se os líderes também eles saem fugidos. Como é que ficaria a igreja local ali de Jerusalém? Ela se desfaria, provavelmente se desfaria. E nós vamos ver que foi benéfico tanto para a igreja local, a permanência dos apóstolos ali, que eram os líderes, como para aqueles que estavam dispersos, que saíram dispersos proclamando o Evangelho. Porque ali era a igreja, se tratava da igreja mãe, de uma igreja base, podemos dizer assim. E dali nós vamos ver, na continuação do livro de Atos, que ela deu suporte àqueles que haviam saído dispersos, e estavam pregando o Evangelho. Então, a permanência dos apóstolos ali foi necessária. Foi algo benéfico. E isso não quer dizer, como o comentarista aqui mesmo frisa, que eles não continuaram a ser perseguidos. Sim, continuaram, mas suportaram em pró do benefício da Igreja de Jesus Cristo. E aí aqui, continuando, aqui o
comentarista vai dizer assim: o que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes, como nós já falamos. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersa, isso aqui é interessante, esta igreja ela não se desorganizou nem se fragmentou. É isso que nós vimos. Eles não saíram todo mundo desesperados, né? Os apóstolos eles permaneceram porque a igreja precisava continuar tendo liderança firme. E os apóstolos permanecendo ali para mais tarde dar suporte àqueles que saíram dispersos, demonstraram sim coerência e firmeza quanto à responsabilidade que o próprio Jesus tinha lhe dado. Então essa igreja, mesmo dispersa, ela não se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Até porque a igreja de Jerusalém ela estava sob o poder do Espírito Santo. E a união, o propósito deles, o fato de eles para estarem em um mesmo propósito, comungando de um mesmo espírito, de uma mesma linguagem, não precisariam estar necessariamente juntos, não. Agora estavam dispersos, mas unidos pelo Espírito. Estavam unidos pelo mesmo Espírito, tinham a mesma linguagem, o mesmo propósito, a mesma visão, que era o quê? Propagar o Evangelho da cruz. E o subtópico 2 diz assim: a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Existe a discussão, né? Alguns que entendem que aqui eles eram judeus, né, que viviam em Jerusalém, afirmam que poderiam ser judeus simpatizantes, não eram cristãos, mas eram simpatizantes ao cristianismo e, portanto, foram ali lamentar a favor de Estevão, né? Mas isso é pouco provável porque havia um entendimento, uma crença de que um criminoso, alguém que fosse julgado e morto, né, penalizado pelo Sinédrio, por exemplo, como um apedrejamento, sobre essa pessoa tinha uma maldição. A pessoa que se arriscava até entrar nessa questão, arriscava também a sua vida, porque podia também ser vítima, também ser penalizada pelas autoridades ali judaicas, pelo Sinédrio. Então, por mais simpatizante que um judeu ele fosse, é pouco provável que ele se envolveria nessa questão. O mais provável aqui, e o que é mais de se entender, é que os próprios amigos de Estevão, que também eram cristãos, antes de saírem e fugirem, eles mesmos ali lamentaram e procuraram enterrar Estevão. Até porque um ponto não pode ser passado desapercebido aqui. A morte de Estevão, ela foi ilegal. É por isso que muitos consideram aquele apedrejamento ali um lixamento, porque ela foi ilegal. E por que ela foi ilegal? Porque nós precisamos lembrar que a Judéia, como o mundo de então, estava sob domínio romano. E sob domínio romano, o Sinédrio
ele não poderia aplicar pena capital, ou seja, aplicar pena de morte. Né? Ele poderia julgar, mas não poderia aplicar pena de morte, porque Roma havia arrogado para si esse direito. Então, ali, aquela morte de Estevão, aquele apedrejamento de Estevão, foi ilegal. Então, muito provavelmente, os amigos de Estevão, sabendo disso, ignoraram, todas essas observações feitas pelos líderes religiosos e procuraram enterrar Estevão, dar um final digno, para o amigo. Bom, subtópico 3 diz assim: a igreja, em luto, mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada. Aqui já é uma ênfase naquilo que já foi falado, que a igreja não se fragmentou, não saiu fragmentada, não, ela permaneceu unida, Então não houve um desespero, nem desmotivada ou devorada pela tristeza. A igreja não paralisou, A igreja não paralisou. Até porque, como nós já falamos, estava sob domínio do Espírito Santo, E estava tudo dentro do propósito de Deus, Como nós já falamos. A morte de Estevão foi uma circunstância usada por Deus para que o seu propósito de propagar o Evangelho fosse cumprido. Fosse cumprido. Continuando aqui, um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho cristão. Porque, por incrível que pareça, irmãos, quando a gente lê a história da igreja, a igreja cresceu, muito cresceu, não inchou. A igreja cresceu durante a perseguição. Enquanto a igreja foi perseguida, ela cresceu e cresceu muito. Quanto mais se matava cristãos, mais pessoas se convertiam. E isso é incrível, é incrível. A gente vê que a igreja ela cresceu mais na perseguição do que, por exemplo, quando ela foi colocada como religião oficial do Império. Que aí o Estado entrou e todas essas questões que não cabe aqui a gente entrar no mérito, porque não é o assunto da lição, mas quem leu a história da igreja sabe que no momento que a igreja, que por incrível que pareça, a igreja ela começou no sentido de crescimento genuíno. Quando eu falo crescimento, irmãos, haver conversões genuínas, pessoas realmente se convertendo a Cristo, começou a diminuir isso, frear isso, no momento que ela deixou de ser perseguida. É algo para se pensar, E o tópico 2 da lição diz assim: a igreja que evangeliza. Evangelização centrada na palavra. Em Atos capítulo 8, versículo 4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante, porque era isso que ela propagava, a mensagem de Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo ungido de Deus, o Messias, aquele que veio ao mundo para a salvação da humanidade, que veio entregar sua vida na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Essa era a mensagem da igreja primitiva. Cristo não era uma mensagem antropocêntrica, mas cristocêntrica. Eles não iam falando do que
havia acontecido nas suas particularidades, nas suas vidas particulares, não. A mensagem que eles propagavam era Cristo, Cristo ressuscitado, o Cristo da cruz. E essa deve ser a mensagem da igreja. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Porque é isso que acontece quando a igreja ela prega a mensagem do evangelho, ela é balizada na palavra de Deus. Ela não é uma igreja que com muitas invencionices, com muitos elementos agregados ao culto que não são elementos bíblicos, não são elementos que a Bíblia orienta dentro de uma liturgia de um culto cristão. Não é emocionalismo, não é entretenimento, não é modismo. Quando a igreja ela é centrada na palavra, na pregação da palavra, aí sim há libertações genuínas, conversões, pessoas se convertem pelo poder do Espírito Santo, que vai atuando a partir da pregação da palavra de Deus. Então, a tendência de uma igreja que é centrada na palavra de Deus, que a sua pregação é cristocêntrica, é crescer, é haver realmente conversões de almas. Infelizmente, nos nossos dias, infelizmente, nós não temos visto isso, Nós não temos visto isso. Muitos líderes, para que os seus templos permaneçam cheios, estejam cheios, inchados, aí procuram outros recursos, além da palavra, para entreter o povo. E isso, meu irmão, isso não traz genuína libertação. É por isso que há pessoas que entram, passam a frequentar determinada igreja, ficam ali, mas nunca são libertas. Nunca são libertas, de fato. Por quê? Porque, na verdade, elas vão como quem vai para um clube social. Um lugar que ela se sente bem, ali já conhece as pessoas, então está ali, participa até dos eventos, até desenvolve até uma determinada função, atividade na igreja, mas não são libertas de fato, porque não são confrontadas. O evangelho da cruz, ele, antes de libertar, ele confronta. Nós já falamos, isso aqui. Ele desnuda o ouvinte, ele mostra a sua situação de pecador, a situação miserável e espiritual em que ele se encontra e que ele necessita de Deus, e de como ele necessita de Deus. O evangelho é isso. O evangelho genuíno, ele confronta. E a partir do confronto, da conscientização do estado que o homem toma, do seu estado espiritual, ele vai lá e convence. Aqui está a porta, aqui está a solução, aqui está o caminho para que você saia dessa condição espiritual tenebrosa. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Aqui, no subtópico 2, diz que a igreja primitiva, a evangelização era centrada em Cristo, que é o que nós estamos falando. Aí aqui o comentarista agora vai abordar a questão de Filipe, que também foi um dos 7 escolhidos para servir a igreja, foi um dos 7 diáconos, que também foi disperso e ao chegar em Samaria, lhes pregava a Cristo.
Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, é o que nós já falamos, né? Mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Porque, na verdade, se for fiel à palavra de Deus, né, as Escrituras revelam a quem? Cristo. Jesus é a mensagem central da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, se fala de Jesus. Ele é o centro das Escrituras. É o personagem principal. Não tem como a igreja pregar a palavra de Deus de forma fiel sem ter Jesus como o centro. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É o que nós falamos, né? É o que nós falamos. Se a pregação ela for antropocêntrica, se tiver o homem como centro, não é? O pregador ele vai lá contar das suas maravilhas, de quantas coisas, das suas experiências, aí é complicado, né? É muito complicado. Bom, assim a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas, é o que nós já falamos, né? Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, olha aí, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Quando nós falamos lá, né, no início da palavra, ali pegamos a palavra-chave e fizemos essa didática aí do significado dos termos evangelismo e evangelização. Quando a gente se trata de evangelismo, que é o momento que a gente vai ver a estratégia, as técnicas, a forma de abordagem que deve ser usada no momento da pregação da palavra, isso não quer dizer que ali a gente vai discutir formas de entretenimento. Não, não há problema nenhum em no momento que a gente vá pregar na rua, a gente faça uma peça de teatro sobre a crucificação, mas isso não pode substituir a pregação da palavra. Uma ensinação, uma peça teatral, de uma forma decente, que realmente enfatize a pessoa de Jesus, não há problema nenhum em relação a isso. Agora, não pode substituir e nem pode tomar tempo da pregação da palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o tópico 3 da lição diz assim: a igreja que dá suporte à evangelização. Subtópico 1 diz: o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Olha aí o que nós falamos um pouco antes, lá atrás, da importância dos apóstolos terem permanecido ali em Jerusalém. A igreja ela precisava ter uma base,
Tem a quem recorrer no momento em que precisasse de ajuda, no sentido material ou espiritual, no sentido doutrinário. A gente vai ver mais lá na frente que Paulo e Barnabé, depois da sua primeira viagem, eles vão tratar a questão dos gentios, vão ter que descer para Jerusalém. Então eles tinham que permanecer ali, né? Então eles enviam, né, Pedro e João para Samaria. Quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. E é o que as igrejas, principalmente as igrejas brasileiras, devem fazer, né? Aos missionários que estão em outros países, né? Envia, mas aqueles que ficam, né, arrecada a oferta para o mantimento daqueles que foram, que estão fazendo missões transculturais, né? A oração, porque não há melhor suporte que a oração, a intercessão. A igreja a igreja local fica ali intercedendo, porque nós sabemos que essa batalha não é uma batalha física, né? Não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma batalha espiritual. Quando a igreja envia missionários, enviando soldados, né, para o campo inimigo. Então a munição principal que deve ser fornecida é a espiritual, que é a oração, a intercessão, para que Deus ele possa cuidar dos missionários onde eles estão, né? Às vezes não precisa ser em outros países, né? Mas em muitos lugares recônditos aqui do nosso país, lugares de sequidão, né? Lugares com grande dificuldade, né? de acesso, até de se comprar, porque às vezes o dinheiro chega, mas lugares onde os missionários estão, não há uma facilidade de se adquirir, né, o alimento, o mantimento, e a oração, a intercessão é justamente para que Deus ele tire todos os empecilhos, né, derrube as muralhas e eles possam assim fazer a sua missão, de propagar o evangelho, mas sem a dificuldade de se manterem, sem muita dificuldade para se manterem. E o subtópico 2 da lição diz assim: a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. Porque o discipulado é importante, não é só pregar o evangelho, a pessoa ouve, se converte ali, passa a frequentar a igreja, mas ela precisa ser discipulada. Aí a gente vê, né, a importância, né, de se ter o grupo de discipulados, o grupo de novos convertidos, porque são aquelas pessoas que estão iniciando na fé, que ainda estão no leite, naquele leite materno. Aí elas precisam, principalmente na escola bíblica dominical, nós já falamos isso em outros vídeos, né? A importância de se ter na escola bíblica dominical a classe do discipulado. Tem pessoas que não concordam com isso não, mas é bíblico. É bíblico. As pessoas precisam ali serem instruídas. A partir do momento que elas entregam a vida a Cristo, agora elas precisam ser instruídas sobre o que é
a vida cristã. Elas precisam entender que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas que a vida com Jesus, ela requer renúncia. Elas precisam entender o que é o batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo nas águas, o que é e a responsabilidade que se é participar da ceia do Senhor, o significado disso. Então, é necessário, sim, haver o discipulado. E nós entendemos, como nós já falamos, que se o pastor não puder ser, por exemplo, na classe da EBD, se não puder ser o pastor, que é o mais indicado que seja um obreiro idôneo, uma irmã também de círculo de oração, as irmãs ali, que também tem um dom para ensinar, também idônea, ou seja alguém que dê exemplo, que as pessoas olhem e vejam exemplo de boa reputação, porque, como nós já falamos em outras oportunidades, não é só ensinar. As pessoas que estão ali, principalmente esses novos na fé, eles precisam ver em mim e em você harmonia na nossa vida com aquilo que nós ensinamos. Nós ensinamos a amar, eles precisam ver o amor em nós. Nós ensinamos a perdoar, eles precisam ver a disposição em perdoar em nós. Eles vão ouvir e vão observar a nossa vida. Tenha certeza disso. Principalmente você que lida com os novos convertidos. Você que na sua igreja, lida com novos convertidos, tenha zelo, por isso. Por ser uma pessoa que dá um bom exemplo de cristão, porque tenha certeza, eles estão te observando. O subtópico 3 diz assim: sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. É verdade. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Porque é preciso, é necessário ter os sinais, Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito, porque eles precisavam ser capacitados, Afinal, eles estavam sendo discipulados para fazer também discípulos, E aí há aquela questão que nós já falamos, Aí a gente vai repetir, já que nós estamos tratando de um vídeo aqui da EBD. Nós sabemos que no momento da conversão, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, passamos a ser a habitação do Espírito Santo de Deus, que é gerado em nós através do novo nascimento, uma nova natureza. Então, a partir daí, nós somos uma nova criatura. Mas há uma necessidade do revestimento, de uma capacitação para o serviço cristão, que aí é batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Para quê? Para que você esteja, eu e você, nós estejamos preparados para exercer o serviço cristão, que é pregar o Evangelho com intrepidez, realizar ali as curas, em nome de Jesus, propagar o Evangelho sem medo, sem temor, com entendimento. Então é preciso, sim, dessa capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Então eles precisavam, porque agora eles iam fazer discípulos também. Eles estavam sendo discipulados e iriam fazer também discípulos. Então, como o comentarista diz, que essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé
a desfrutar também da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos, né? É necessário, sim, o batismo com o Espírito Santo, é necessário. E os novos na fé também devem buscar ter essa experiência de serem cheios do Espírito Santo, de serem realmente instrumentos na mão do Espírito Santo de Deus para pregar, para dar testemunho da sua nova vida. Então é necessário também instruí-los a buscar por isso. Bom, a conclusão da lição diz assim: nessa lição vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. E isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. A palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Graças a Deus, né, irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição e que, mais uma vez, possamos extrair daqui realmente um aprendizado e aplicá-lo em nossas vidas. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comente aí, deixa aí também o seu comentário. Se você desejar, se inscreva no nosso canal e continue nos ajudando aqui a continuarmos com esse projeto que é propagar e levar a palavra de Deus. Tá bom? Um forte abraço. Deus continue abençoando a sua família, o seu ministério e até a próxima lição.